Entenda que hoje é uma noite de ceia. A ceia é uma oportunidade. E que Deus trouxe uma palavra para responder às nossas dúvidas. Então hoje você talvez vai entender o que você está passando. Você pode entender através da palavra onde Deus quer te levar. E os motivos às vezes do processo que a gente está. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção no que Deus quer falar conosco. Amém? E o tema da mensagem hoje é: quando Deus permite o tsunami, Ele sempre volta com o dobro. Teve 2 crentes, eu vou ler de novo. Quando Deus permite o tsunami, Ele sempre volta com o dobro. Glória a Deus. Vamos ler um texto rápido de Jó 42:10. Diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Amém? Aqui nós estamos falando do nosso querido Jó. Todos conhecem a história de Jó. Alguém muito rico, alguém que tinha muitos filhos, muito gado, muito cordeiro, muito tudo. E aí um dia o diabo quis provar Jó. E Deus confiava tanto em Jó que permitiu. Já vou começar por aí. Talvez o que foi arrancado de você é porque Deus confia muito em você e sabe que você não vai desistir. Aqui no texto, nós já estamos indo para o final. Aqui é o texto, a história final de Jó. A Bíblia diz que aqueles amigos que chegaram lá, que no início ficaram em silêncio, e depois os 3 amigos começaram a criticar Jó, dizendo que ele era pecador, dizendo que Jó tinha errado, que aquilo era resposta de pecado escondido. Ele vai para a presença de Deus para orar e interceder pelos seus amigos. E aí o texto diz que Deus muda o cativeiro de Jó e devolve o dobro. A Bíblia diz que os novos filhos de Jó foram homens e mulheres mais lindos da Bíblia, segundo os historiadores. Então você entende uma coisa. Talvez você está numa situação onde foi tudo arrancado de você. Talvez venha um tsunami sobre a sua vida, a ponto de destruir tudo. E hoje, o que eu quero dizer para você, que sempre depois de um tsunami, o que Deus vai fazer. E o que é engraçado, que se você estudar sobre o tsunami, acontece algo muito curioso. Por quê? O mar não avança, o mar recua. O tsunami, a primeira coisa é o quê? O mar recuar. O mar recua. Isso chama muito nossa atenção. As águas que antes vinham até a areia, de repente, começam a se afastar. E quem não entende o processo, pensa, acabou. Mas quem conhece o mar, sabe que quanto mais ele recua, maior é a onda que está vindo. Então talvez você está vendo a sua vida recuar. Você está vendo as coisas todas, pastor, tá assim, o negócio está ficando difícil. Está ruim. Você está dizendo, a minha vida recuou. As águas da provisão sumiram. Os amigos desapareceram. Pastor, todas as portas se fecharam. Eu tenho orado, mas Deus está em silêncio. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Deus te trouxe hoje aqui, neste domingo de Santa Ceia do Senhor, para te dizer algo. O recuo não é o fim, é o anúncio do novo de Deus sobre a sua vida. Tem gente que entrou hoje aqui com um sentimento de perda, de desistência, de recuo. Só que o Senhor está anunciando boas novas. O que parece ausência é só o movimento invisível do céu. Talvez você está dizendo, pastor, mas Deus está em silêncio, Deus não fala. Irmãos, eu aprendi uma coisa, que às vezes o silêncio de Deus fala mais do que profecia que a gente escuta. O silêncio de Deus, ele é tão explicativo. Só que qual que é o nosso problema dos seres humanos?
a gente precisa fazer prova da prova da prova da prova, teste do teste do teste do teste. E principalmente quando Deus fala algo que confronta aquilo que a gente quer. Aí você, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Esse profeta é da carne. Agora se vem alguém falando, nossa, Deus está dizendo que vai ampliar suas tendas, você vai prosperar. Na hora de Deus. Cuidado, que nem tudo que brilha é ouro. Entenda que antes da onda vem o recuo. Antes da glória vem o silêncio. E antes do dobro vem a perda. O texto diz que quando Deus muda o cativeiro de Jó, Deus dá o dobro. Não é igual nem melhor, o texto diz que é o dobro. É isso que talvez você não está entendendo. É isso que talvez você não está entendendo. Mas pastor, por que Deus está em silêncio? Entenda, Jó tinha tudo: família, saúde, bens, amigos, honra, moral, tudo. Mas de repente, tudo acontece o quê? Recua. Ele perde tudo. De segundo em segundo chega uma notícia: os filhos morrem, os bens se acabam, a doença pega ele, o corpo adoece e o céu fica em silêncio. Ele para de ouvir a voz do Senhor. Então, deixa eu perguntar uma coisa para você. Levanta a mão aqui, de verdade. Quem já viveu o silêncio de Deus? Teve uns que só não levantaram de vergonha. Aquele tempo, né, que parece que o céu, dizem, o céu fechado. Eu já escutei isso já. Céu fechado. Aquele momento em que você ora, jejua, serve, só que a tua vida não muda nada, só piora e só recua. Aí tu fala assim, será que eu estou fazendo certo? Ou você começa a procurar desculpa, ou terceirizar problemas para poder consolar a fase que você está passando. Deixa eu dizer uma coisa: você às vezes não está recuando ou passando por um tsunami porque você pecou, porque você está errado. Às vezes é porque Deus precisa limpar coisas velhas para entrar nas coisas novas. E se Deus não destruir coisas à força, você nunca vai ter coragem de destruir. Se Deus não vir derrubar aquilo que é velho, você vai permanecer com aquilo que é velho. Só que a Bíblia diz que por graça e misericórdia Ele vem e às vezes o velho é mentalidade, amizades, relacionamentos, coisas antigas que não cabem mais no novo tempo. Então entenda, não é porque Deus está em silêncio, é porque aconteceu um tsunami, é porque a gente fica achando, todo o tempo a gente tem que achar um motivo para o que a gente está vivendo. Deus não precisa dar explicação de tudo. Ele está dizendo hoje, apenas creia, apenas acredite, apenas continue. O recuo de Deus não é rejeição, querido. É tratamento, é transformação. É um tempo em que Ele se cala para curar o som da sua voz. Deus às vezes está destruindo o velho de uma forma abrupta, porque aquilo lá estava tomando o lugar dele. É tempo em que Ele te tira da visibilidade para trabalhar o invisível do seu coração. Às vezes você fala assim, mas pastor, eu estava no auge da minha carreira, eu estava no auge do meu relacionamento, eu era o cara nas minhas amizades, e de repente tudo recuou, perdi tudo. É porque Deus precisava guardar você no silêncio, porque tinha muita coisa tirando a atenção, tinha muita coisa desviando o foco. Entenda, Deus não te esqueceu, Ele só está recolhendo as águas. Sabe para quê? Para voltar com força total. Sabe por que às vezes o silêncio é necessário? Sabe? Porque quando o mar recua, o que é a primeira coisa que aparece, meu mergulhador, quando o mar recua? O fundo. E aí quando o mar recua, aparece o fundo. E é nesse fundo que Deus revela o que estava escondido. Às vezes é orgulho, feridas, carências, vaidade, rebeldia disfarçada de zelo.
Por isso que às vezes a gente se assusta, porque a necessidade mostra muito do nosso coração. Eu sempre digo para a igreja, cuidado, para que a escassez e a necessidade não faça você negociar princípios. Então quando o mar recua, tudo que está escondido no fundo, aparece, não aparece, meu mergulhador? Cadê meu pescador preferido? Oh glória! Não é assim que acontece? No fundo tem um monte de coisa. Só que só aparece quando seca. E é aí que Deus quer tratar, querido. Então, entenda, às vezes Deus permite o recuo para te proteger, sabe de quem? De você mesmo. Para que o teu coração não se torne maior do que o teu chamado e a tua missão. Às vezes você está deixando tanta coisa lá no fundo para se encher de coisas que te afastam do teu propósito, que te afastam do teu chamado. Então entenda que o tsunami é verdadeiramente quando tudo é limpo, tudo é levado. Quando o tsunami vem, ele não fala assim, dá licença, eu vou destruir tudo, tá? Aonde eu passar, tudo vai ser destruído. Não. O tsunami só chega, ele só vem, ele vem com força, arranca, sabe o que? O que é superficial e revela o que é verdadeiro. Você pode ver, joga lá no Google. O tsunami vem e tudo aquilo que é mal feito, tudo aquilo que é superficial, tudo aquilo que não é profundo, que o alicerce não é profundo, ele arranca. Ele arranca porque tem que fazer tudo novo. Então entenda, foi assim com que a gente acabou de ler. Jó passou por um tsunami. O tsunami de Jó levou filhos, amigos, bens, reputação. Mas uma coisa, o tsunami não levou de Jó. Não levou o Deus que ele acreditava no seu coração. Ele não negociou princípios. Então entenda, mesmo no meio da lama, Jó ainda conseguia dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Jó 19:25. Então o diabo pode mexer nas coisas que você tem, mas nunca naquilo que você é. Jó arrancou tudo, até doença. O que Deus disse para Jó? Só não toque na sua vida. Resumida, não mate ele. Todo o resto Deus arrancou. Então, talvez, querido, o tsunami da sua vida levou algo seu. Talvez o tsunami chegou e levou um sonho, um cargo, um relacionamento. Talvez um ministério em outra igreja, eu não sei. Só que eu quero dizer uma coisa para você: ele não levou tua essência e nem os teus princípios. Você ainda tem fé. Você ainda tem aquele Deus que talvez você por muitas vezes até questionou. Falou: será que eu sou de Deus mesmo? Será que eu estou fazendo tudo certo? Por que tudo isso está acontecendo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto Deus for contigo, presta bem atenção, o recomeço é garantido. Não interessa o que deu errado, não interessa as circunstâncias que você está. Escuta isso. Há pessoas que quando o tsunami passa, não suportam ver a reconstrução dos outros. Thaís, daqui a pouco vão dizer: como que ela fez isso? Estava até ontem, agora está desse jeito. Agora quando você está destruído, tem um monte de gente: ai querido, coitado, meu Deus. Agora quando você começa a reconstruir, quando a glória da segunda casa é muito maior que a primeira, quando as coisas começam a dar certo, quando as coisas começam a ser restituídas, quando o teu nome começa a ser soprado. O meu antigo pastor Júnior Rostirola, ele falava assim: para chorar contigo tá sim, agora para comemorar contigo, irmão, para se alegrar com a tua vitória, é complicado. Então entenda, as pessoas não suportam a reconstrução dos outros. Gente que foi ferida, mas não curada, em vez de ajudar a reconstruir, quer rachar o que Deus está levantando.
Então entenda, às vezes as pessoas vão se levantar contra a sua vida e vão dizer assim: cara, tu vai tentar de novo fazer uma empresa? Pô, você vai tentar, você tem que, ei, você nasceu para morrer sozinho. Quem nunca escutou isso? Você vai virar titia. Para que você está fazendo isso de novo? Vai dar errado. Ei, você não é capaz. Para, isso não é para ti. São pessoas que não deram certo, pessoas que não têm fruto nenhum. E elas não conseguem ver você prosperar, ver você reconstruir. Elas querem rachar o teu sonho. Elas querem rachar o seu chamado. Então entenda, isso não é ferida. É rebeldia disfarçada quando alguém tenta rachar o que Deus está fazendo na sua vida. Então, eu sempre digo nessa igreja, antes de escutar algo de alguém e levar para o coração, veja os frutos dessa pessoa. O meu apóstolo diz que contra frutos não tem argumento. O problema é que tem um monte de gente querendo te criticar, querendo dizer que você não vai dar certo, e não fez nada, não tem um fruto. Sabe o que os críticos tinham que fazer? Melhor do que você, pelo menos. Mas eles não fazem nem o que você faz. É por isso que ele te critica. Então a gente tem que parar de levar isso para o coração. Então entenda, não tem como alguém crescer tentando derrubar outra pessoa. Pastor, mas para mim é muito difícil, pastor. Eu tenho raiva. Então você tira essa raiva hoje do seu coração. Não adianta você achar que está começando certo com o sentimento errado. Isso não é evangelho. Porque Jesus, quando foi para a cruz, ele não chamou todo mundo. Primeiro, deixa eu ver quem que eu vou salvar. Você, qual que é o teu pecado? Você, cadê os perfeitos? Estaria vazio. Então por que a gente quer ficar? Não, querido. Evangelho é sobre perdoar. Evangelho é sobre não... A gente estava esses dias aqui no discipulado, até o Ronaldo questionou sobre a questão do julgar, né? Não julgar. É normal que no primeiro ímpeto eu julgue. Se eu vi uma ação, eu vou dizer, caraca, está errado. Só que a grande questão é o que você vai fazer depois disso. Eu não estou dizendo que você tem que andar com alguém que faça coisa errada. Não. Só que você não pode permitir que aquilo entre no seu coração. Porque eu creio no Evangelho que a gente precisa perdoar. A Bíblia diz, perdoe seus inimigos. Ame a todos, mas ela não diz para a gente andar com todos. Então abençoa e libera. Entenda, porque sem unidade não há multiplicação. Não tem jeito. Então a reconstrução, Deus não te devolve igual. A Bíblia que diz, devolve em dobro. Então entenda, depois do tsunami vem o silêncio, depois do silêncio vem a reconstrução. Se você ler sobre isso, você vai ver que as cidades devastadas, do nada, começam a se reerguer. Começam a refazer. O cenário muda. O que era ruína, começa a se tornar algo novo, moderno. E o que era cinza, vira testemunho. Só que o que é muito maluco? O tsunami vem. Derruba tudo. Só que quando aquela água que ali não é o lugar dela, é lá no mar, ela volta. Ela recua de novo. E quando ela recua, ela leva entulho. Ela leva dor, leva ferida. Leva coisas velhas, amizades velhas. Lugares que você não tem que mais pisar. Por quê? Porque Deus precisa limpar espaço para poder reconstruir de novo. Deus precisa, eu falei a última vez, Deus não quer simplesmente ser um convidado seu. Ele quer morar contigo. Ele quer estar na tua vida o tempo inteiro, o tempo todo. Então entenda, o mesmo Deus que ficou em silêncio no capítulo 2 de Jó, foi o Deus que gritou glória no capítulo 42. E o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro no original que nós lemos. Então assim, Deus nunca devolve do mesmo tamanho que tirou. Ele sempre vai devolver do tamanho do seu propósito. Então entenda, pare de ficar questionando o céu, por que as coisas foram arrancadas de você. Pare de ficar questionando o Senhor, por que isso não deu certo, por que isso se fechou, por que isso se quebrou. Hoje o que Deus está tentando nos explicar é que
se eu não tivesse tirado, se eu não tivesse fechado a porta, se eu não tivesse arrancado, você não iria viver os propósitos. Mas pastor, isso dói. Você imagina Jó. Você imagina Jó onde tudo foi arrancado. Filhos, patrimônio, tudo. A sua saúde, os seus amigos. E aí a gente entra nessa parte, porque o texto diz que Deus restaurou a sorte de Jó quando ele estava fazendo o quê? Orando pelos amigos. Sabe o que isso significa, igreja? O recomeço de Jó começou com perdão. Porque o texto diz que os amigos tinham saído da presença. Deus chega para os amigos e fala: separa umas coisinhas aí e volta lá para dar para o meu servo Jó, porque ele vai orar por vocês e vocês vão receber. Os amigos a recém tinham criticado, julgado, apontado o dedo, abandonado Jó. E aí o texto diz que eles voltam. Jó ora por eles, intercede por eles, e então a sua sorte muda. Deus devolve em dobro tudo o que era de Jó. Então entenda, querido, talvez o que Deus está esperando é que você libere esse perdão do seu coração. Talvez o que você está esperando, o que Deus está esperando, é você tirar esse julgamento que você carrega, essa análise crítica. Talvez você fale assim: eu acho que eu preciso me perdoar, pastor, porque eu acabei escutando coisas e acreditei, eu acabei tomando decisões erradas, e sabe, eu trouxe para o meu coração. Não tem problema, hoje é a ceia, hoje é o momento certo, é o tempo, não só de você perdoar alguém, mas talvez de você se perdoar. Talvez o inferno criou situações para tentar te tirar da onde Deus te colocou. Talvez o inferno falou tantas coisas que chegaram a te confundir, mesmo aquilo que você estava enxergando, a ponto de você dizer assim: será que eu não estou vendo o que todo mundo está vendo? Será que eu não estou vendo o que eles estão vendo? Não tem problema. Não tem problema. A Bíblia diz que quando Jó libera perdão no seu coração, as coisas são acrescentadas em dobro. Dobro. Então entenda. Meu Deus, Jesus. Deus não devolve o dobro para quem ainda carrega rancor. Deus não reconstrói aonde o coração ainda está em busca de vingança. Você vai ver, pastor, vou dar o troco. Não, querido, você não vai dar. Você vai orar, você vai abençoar e deixar aí. Mas pastor, estão me fazendo mal, estão me prejudicando, estão falando de mim. Amém. Eu conheço o juiz dos juízes. O problema é que às vezes a gente se paralisa porque a gente se preocupa com o que os outros dizem. Irmão, se preocupa como os céus te enxergam. Se estão falando, amém. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém sabe o número de aviões que decolam por dia no mundo? Não. Agora, se tivesse caído um avião na Indonésia hoje de manhã, todo mundo ia saber da notícia. Sabe por quê? Porque o inimigo só quer dar foco naquilo que cai. O inimigo só quer dar audiência para aquilo que deu errado e não porque deu certo. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Quando você vê uma notícia que o avião caiu, muda. Começa a olhar quantos aviões deram certo, quantos aviões saíram do lugar e foram para o outro. Começa a olhar os frutos do que aconteceu. O problema é o que chama a nossa atenção é o que dá errado e não o que dá certo. E aí você está paralisado olhando para que tudo está dando errado. Daí você acha que isso vai dar errado para você também. Você fica dando voz para as coisas
como críticas, falas, mentiras, falácias, e você não olha o quanto de coisa boa que Deus está fazendo na sua vida, na sua casa, na sua família, tudo que Deus fez. Então hoje o que Deus está dizendo para nós: vamos parar de dar ibope para aquilo que quer nos paralisar. Vamos parar de dar ouvido para as coisas que não é o que os céus estão querendo para nós. O inimigo não quer. Entenda uma coisa: o inimigo sempre vai tentar te tirar da geografia que Deus te colocou, porque ele sabe que na geografia que você está é aonde o milagre vai acontecer. Então entenda, você precisa estar orando. A reconstrução começa quando o foco sai da dor e volta para o propósito. Então é o seguinte, irmão: tá doendo? Dá nada, continua. Tá machucando? Continua. Foca naquilo que Deus liberou sobre a sua casa, sobre a sua família. Não deixa que as coisas paralelas te paralisem. Jó entendeu que não adiantava reconstruir com mágoa, e quando ele liberou o perdão, os céus liberou o dobro. Oh meu Deus, é impossível que você não está entendendo, querido. É impossível que o Espírito Santo não está te dizendo: ei, é tempo de liberar, é tempo de deixar, está tudo bem. Não é sobre perfeição, é sobre coração. Todos nós somos imperfeitos. Os pastores dessa igreja são imperfeitos e pecadores. Vocês acharam que a gente era perfeito? Eu vou contar outro segredo, vocês vão chorar agora. Se cortar meu braço aqui, vai sangrar, igual vocês. Eu também tenho mau humor. Eu tenho dia que eu quero dar os filhos na OLX. Mas eu lembro, vai ter que comprar de novo, Anderson. Daí eu falo: não vou dar não. Também tem aquele dia que eu não quero falar com ninguém. Sabia que tem aquele dia também que eu tomo decisão errada e peco? Ai, desculpa, eu sei que isso vai escandalizar. Sabia que eu tenho um passado? Sabia que eu já estive aí no mundo e fiz um monte de besteira? Cometi um monte de pecado? Sabia que tem dia que eu e a pastora Nayara se olhamos e falamos: meu Deus, só tem nós dois mesmo, né? Você acha que a vida de pastor é assim? Nossa! A gente é só... eu chamei o Edu amanhã, vamos tomar um café para botar o papo em dia. Estou mentindo ou não? Para não falar nada. Ele perguntou: mas é eu e a mulher? Eu falei: não, irmão, só eu e você. Só para o pastor dar uma... Sabe por quê? Porque eu só quero conversar. Pô, pastor, mas eu converso o dia todo com todo mundo. Você pega meu WhatsApp ali, irmão. Mas deixa eu te mostrar qual é os pedidos da conversa. É verdade. É uma vida solitária. A gente é humano, a gente erra. Daí alguém fala assim: nossa, aquele pastor é pecador. Sério? Ai, não acredito, que surpresa. Só que é muito difícil de você falar de si. É mais fácil você falar do outro, né? Então entenda o que Deus está querendo falar conosco hoje. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para dentro de nós. Vai na frente do espelho e olha. A gente se julga muito certinho, muito perfeito. Eu não vou me expor. Não é sobre isso, querido. É sobre o tsunami que Deus está fazendo. É sobre aquilo que o fundo está mostrando. É sobre aquilo que o mar vai levar de volta para poder reconstruir o novo de Deus, para reconstruir o propósito de Deus. Então entenda. Quando Jó liberou perdão, os céus liberou o dobro. Pastor, falei na quinta-feira. Quem estava aqui na quinta profética? A próxima, Deus me deu uma palavra, irmão, venha. É terrível. Eu falei na quinta: pastor, mas hoje eu não acordei com sentimento de perdoar. Pastor, não estou. A pessoa não merece. Ai, meu Deus. Perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Não é sobre o outro merecer, é sobre você. O perdão não demonstra o merecimento do outro. O perdão demonstra o seu coração. O quanto verdadeiramente você quer viver o Evangelho. O quanto verdadeiramente você entende o que aconteceu naquela cruz. Então é sobre isso. Então, hoje nós estamos num momento onde Deus... Eu creio no Deus que restaura a mesa. Eu creio que a ceia, a mesa do Senhor, é o altar da reconstrução.
É o lugar onde lembramos de Jesus, que enfrentou o tsunami da cruz. Quando Deus falou isso para mim, eu falei... Só que entenda, o mar da graça recuou por um instante, o céu ficou em silêncio, o filho foi ferido. Mas 3 dias depois, a onda da ressurreição varreu toda a terra. E hoje ele vive por mim e por você. Entenda o que Deus está querendo falar conosco. Na cruz Jesus perdeu tudo. Perdeu tudo para te devolver em dobro, para te devolver vida eterna e redenção. Você entende que até na cruz o tsunami nos mostra que é o dobro? Com a ressurreição de Cristo, a palavra se concretizando, a gente pode ter vida eterna e redenção. Tetelesai, conta paga. Então entenda o que Deus está falando com você. É por isso que hoje a mesa não é lugar para orgulho, nem rebeldia, nem divisão. Não. A ceia é o lembrete de que ninguém pode participar do corpo tentando ferir o corpo. Hoje o que Deus está falando para nós, que é um tempo de refrigério, é um tempo de você verdadeiramente liberar tudo aquilo que tem te machucado, te paralisado. Você não pode comer o pão da unidade e continuar alimentando a semente da rebeldia, a semente da divisão. Não pode beber o cálice da aliança e continuar querendo cortar a aliança, se afastar das alianças. Você precisa estar, você é um membro importante para o corpo. Cada um de vocês é importante para o corpo. E o membro fora do corpo esfria, morre. Então que hoje seja um tempo verdadeiramente de sentar à mesa com o Senhor. E quem senta à mesa para dividir não participa da ceia do juízo. Pastor, como assim? A Bíblia diz que antes de você cear, você se autoanalise. Resolva tudo o que você tem que resolver dentro de você, para que você possa cear. Todos podem cear? Não, todos devem cear. A ceia não é minha, não é da pastora Nayara, não é da igreja Kairos. A ceia é do Senhor e todos vocês são convidados. Pastor, lá, agora eu não recebo faz tempo, mas eu recebia muita pergunta. Pastor, eu posso ceiar? Eu ainda não me membrei, eu ainda não sou batizado. Eu falei, lá na minha igreja não podia. Irmãos, eu só proíbo alguém de sentar para jantar comigo se sou eu que estou fazendo a janta. Eu só proíbo você de sentar na mesa que é minha. A ceia não é minha. A ceia não é da pastora. A ceia não é da igreja. A ceia é do Senhor. Como é que eu vou chegar lá na tua casa e vou dizer quem pode sentar e quem não pode? Como é que eu vou chegar na sua mesa? Não, esse aqui não pode jantar, esse aqui pode. Então é você e Deus. A Bíblia diz que antes de você ceiar, você deve se autoanalisar. O que isso quer dizer? Peça perdão, libere perdão, resolva dentro de você aquilo que tem te paralisado, entende? Hoje, Deus colocou muito forte no meu coração quando eu estava ali. É uma noite de reconciliação com os céus. É noite de restauração, é noite de recomeço. É noite do novo se fazer presente na sua vida. Talvez o tsunami levou tua alegria, tua fé, tua força. Mas Deus está aqui para reconstruir tudo. Tudo. Pastor, mas não tem como reconstruir. Tem. Eu creio no Deus do impossível. Fica de pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus. Eu quero que você coloque a sua mão no coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração e agora eu quero que você sinta. Sinta o mar se acalmando. Sinta o mar voltando para o lugar dele, levando tudo que é entulho, dores.
Sinta em forma profética. Veja o vale. Agora olhe com os olhos espirituais e veja que o recuo terminou. Veja que a única coisa que você enxergue seja a onda da graça. Oh, Espírito Santo. O tsunami não veio para te enterrar, não, querido. Ele veio apenas para revelar tudo aquilo que precisava ser limpo, tudo aquilo que precisa ser reconstruído. Hoje é noite de reconstrução, hoje é noite de perdão, hoje é noite da ceia do Senhor. E enquanto o pão parte, Deus está reconstruindo os nossos corações. Enquanto o cálice é levantado, Ele está selando novos começos. Oh, Espírito Santo.